Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Vamos mais a uma aula da Escola Bíblica Dominical, desta vez com o tema Jesus, o discípulo e a lei. A lição de número 3 é uma lição essencial, onde temos algumas perguntas que faremos durante todo o percurso da aula. E essas perguntas gostaríamos que vocês, nossos seguidores que nos acompanham nessas aulas, possam fazer os comentários, fazer interações. Precisamos muito de estudar a palavra de Deus. Esta lição ela tem como objetivo mostrar quem foi Jesus, o que Jesus veio fazer. Jesus, ele aboliu a lei. A lei era suficiente para salvar o homem. Então nós temos perguntas como essa e outras que poderemos estar falando a respeito deste tema. Eu me chamo Presbítero Israel e trabalho e atuo, sou membro na Igreja Assembleia de Deus em Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Nós temos um texto áureo: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. A verdade prática: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Graças a Deus por Jesus ele ter vindo para este mundo para salvar o homem, porque vemos pela palavra de Deus que a lei por si só ela não era suficiente para salvar o homem. E Jesus ele veio não para abolir a lei, como podemos ver no livro ou no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 17 a 20. Não podeis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Jesus aqui estava falando para um povo considerado aqueles conhecedores da lei de Deus. Depois que Jesus tinha ensinado os seus discípulos a lei, ou como que os discípulos eles poderiam viver nesta terra, lá no Sermão do Monte, está escrito no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, podemos ver todas aquelas palavras, os ensinos de Jesus para os seus discípulos. E logo após esses ensinos, o Senhor ele vem agora para demonstrar e dizer para todos aqueles que se achavam os donos, de repente, do céu, ou aqueles que se achavam os perfeitos, aqueles que se achavam o dono do saber, os conhecedores, como os escribas, fariseus, doutores da lei, todos esses, judeus, legalistas, judeus, aqueles que usavam a religiosidade para pensar que dessa forma estariam agradando a Deus e viveriam sendo únicos aqueles que poderiam ser salvos. Mas pela palavra de Deus vemos que Jesus ele veio para
completar a lei de Deus. Ele veio para cumprir a lei de Deus. Ou seja, Jesus veio para dizer para aqueles que apenas tinham conhecimento da lei, mas que não colocavam a lei de Deus em prática. E eles precisavam seguir o ensino de Jesus. Que eles precisavam cumprir a lei e cumprir a lei na prática. Não a lei apenas por palavras ou de uma forma teórica, de uma forma literal. Nós vimos aqui que o Senhor, ali depois do Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei, nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Assim como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus. Está escrito em Mateus, no capítulo 5, versículo 20. Jesus estava dizendo para os seguidores dele, os discípulos dele, que eles deveriam ser, ou fazer, ou agir diferente dos escribas e fariseus. Os seguidores de Jesus são convocados a ter uma vida baseada no caráter modificado, transformador, que vidas vejam, que vidas conheçam Jesus, porque Jesus, ele por muitas das vezes, ele foi questionado. Jesus, por muitas das vezes, ele foi questionado por aqueles doutores da lei, porque eles pensavam que Jesus, de repente, pensasse como pensavam eles, como pensavam os homens. Mas vemos que a lei de Deus, ela teve um objetivo, que o objetivo seria o caráter, moldar o homem de uma forma que o homem ele viesse a mostrar que era uma pessoa diferente, transformada. O objetivo de quem segue a Jesus é ser transformado, assim como aqueles que já seguiam a palavra de Deus. Não encontramos em momento nenhum que a palavra de Deus ensine que a pessoa ela haja com injustiça. Nós vemos aqui que Jesus, ele cumpriu toda a lei. O seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo ao ensino da lei e dos profetas. A expressão "não pensem" revela exatamente isso. Então Jesus estava dizendo: vocês não pensem que eu vim destruir a lei, mas eu vim cumprir, eu vim completar, eu vim demonstrar, eu vim aprofundar aquilo que precisava ser esclarecido de uma forma diferente e um ensino baseado na prática, não na teoria. Aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Então, aqui vemos a valorização daquilo que já era ou que já estava escrito. Temos aqui também no subtópico: Jesus não veio destruir a lei. E todas essas palavras que eu estou repetindo é para mostrar e dizer para você, estudioso da palavra de Deus, que Jesus ele não veio abolir, ou abrogar, ou cancelar, ou anular a lei de Deus, mas veio cumprir. Então aqui nós podemos ver que para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida. Mas nós vemos que ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. E vemos isso em Mateus, no capítulo 8, versículo 4. Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Então, Jesus ele veio cumprir a lei de Deus. Vemos
alguns comentários de alguns, às vezes, dizer que Jesus ele não veio aperfeiçoar a lei. Mas não podemos fazer comentários daquilo que não está no segundo, na realidade, segundo o comentarista da lição, e nós temos essa lição aqui como base, como uma base para podermos falar, para podermos ensinar a lição, essa lição que é uma lição rica, que ela tem como os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então, tudo aquilo que falarmos seja segundo o comentarista dessa lição, que podemos seguir ou não dizer que há palavras que não estão de acordo com o que o comentarista da lição fez. Então, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Então, esse verbo aí, aperfeiçoou, está no sentido de Jesus ele ter completado a lei. Diz assim que o verbo cumprir, do grego pleurou, traz a ideia de tornar cheio, completo, encher até o máximo. Fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela essa expressão. Foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, aqui nós vemos que Jesus ele estava dizendo que ele era o próprio Deus. Foi dito aos antigos, foi dito pela boca de Moisés. Vemos que a lei de Deus ela foi dada a Moisés. Então, pela boca de Moisés, Moisés que falava para o povo a lei de Deus. Então, Jesus estava dizendo aqui, eu vos digo. Então, aqui estava falando de algo novo, que Jesus era o próprio Deus, que Jesus estava falando diretamente para aquele povo. Então, no segundo tópico, nós temos a letra da lei, a verdade do Espírito. O que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo conceito. Então, vemos essa expressão, a letra da lei, se referindo ao antigo conceito. O homem seria levado à morte diante da letra da lei. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem ser salvo. Então, aqui nós podemos comentar a respeito dessa expressão letra da lei, porque aqui está direcionado à lei, à letra, não a salvação demonstrada, adquirida por Jesus. Jesus foi o cumprimento da lei, porque ele se entregou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. O homem por si só, pela letra da lei ou pela lei, ele não teria como se salvar, mas era necessário o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para completar aquilo que já estava escrito, aquilo que já se falava dele, de como seria a salvação do homem. Então, por isso que o homem ele não tinha condição nenhuma de se salvar. Como hoje nós podemos relatar isso, pregar e dizer para a humanidade, porque a pessoa, por mais que ela lute, por mais que ela seja justa no sentido de fazer as coisas agir com justiça, mas ela sozinha ela não tem condição de ser salva. Para se salvar é necessário crer em Jesus Cristo. É aquilo que Jesus falou para Nicodemos. É necessário o homem nascer de novo, da água e do Espírito. Então, Jesus ele é o cumprimento da lei porque ele é o Cordeiro Imaculado. É aquele que, por ele, todos os homens podem ser salvos. Então, estava se vivendo segundo a lei, a letra da lei, por aquelas pessoas que usavam a letra da lei. Por isso que Paulo fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica.
quer dizer, a interpretação, a falsa interpretação da palavra de Deus por aqueles que se achavam conhecedores da lei, mas que viviam contrário ao que a palavra de Deus diz, muitas pessoas eram mortas. A letra mata, porque quantas pessoas mortas está falando de uma morte espiritual? Quantas pessoas que são mortas espirituais porque elas interpretam a Bíblia de forma errônea, de forma errada? Então, como que vão viver? Porque muitas das vezes a pessoa pensa que ser salvo não é pelo que a palavra de Deus diz, é pelo que ela acha que pode ser, como que ela acha que pode ser. Então a salvação, ela é adquirida através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então é necessário acreditar e crer naquilo que Jesus ele completou, aquilo que Jesus deixou escrito, os exemplos de Jesus, e não por aquilo, interpretações de homens, porque vemos muitas interpretações de homens, ou seja, interpretam a Bíblia de forma errada. Não que a Bíblia seja errada, não que o que está na Bíblia ela precise de uma... Nós já passamos por isso no outro trimestre, quando estudamos a respeito da Bíblia. A Bíblia ela é perfeita. A Bíblia ela não precisa ser alterada de jeito nenhum, porque ela já é completa. Agora, os homens muitas das vezes interpretam de forma errada, mas nós vemos que é necessário acreditar na palavra de Deus. Então, vemos aqui que a lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. Hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Então essa parte aqui é muito interessante. Os cristãos hoje eles são declarados justos. Não porque alguém ou o homem ele consiga ser justo por si só, ou pelas suas obras, pelas suas atitudes. Não é isso. A justificação é um processo dado por Jesus. Então quem torna o homem justo é a obra de Jesus, o que Jesus fez na cruz do Calvário, que pode transformar uma pessoa em justo. Muitas pessoas questionam, mas não existe justo na terra, mas realmente, se formos falar dos feitos do homem, realmente não existe justo, porque nenhum homem ele consegue ser justo por si só, mas por Jesus Cristo. Então, ou seja, Jesus é que torna o homem justo, porque Jesus é perfeito, Jesus é justo. Vemos também, aqui podemos passar para o tópico 3, onde tem a justiça do reino de Deus. Vemos que o Deus, ele tem o reino dele, como em outros ensinos nós podemos já ter falado a respeito do reino de Deus, porque muitas pessoas pensam que o reino de Deus é lá no céu, ou somente no céu. Vou usar essa palavra, somente no céu. E vemos que o reino de Deus não é somente no céu. O reino de Deus ele começa aqui na terra e também no céu. Então, podemos dizer que o reino de Deus está aqui, porque já foi começado por Jesus Cristo e vai se completar ou no céu que se completa, ou realmente é lá que todos aqueles que vivem no reino de Deus vão ter esse privilégio de dizer assim: eu agora vivo no reino de Deus perfeitamente, no reino perfeito, porque enquanto vivemos aqui na terra, vivemos segundo alguns costumes, segundo culturas, segundo governantes e assim vai. Então o reino perfeito não é aqui na terra, mas no céu. Mas aqui nós podemos ver que o grande reino de Deus, então os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo, consequentemente são rebaixados à condição de menores ou negligenciam, removem, separam, violam
o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Assim como o discípulo de Cristo e cidadão do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa e concede-nos a graça, a verdade e a verdade. Então vemos a necessidade de sermos transformados, de vivermos segundo a justiça de Deus. O que nós podemos falar como justiça? A justiça, quando falamos para as pessoas, nós temos o entendimento que é agir segundo a palavra de Deus, é viver segundo a palavra de Deus. Quem são? Jesus ele fez essa pergunta e ele mesmo respondeu quando ele falou a respeito de quem seriam os maiores ali no reino de Deus. Então, o ser maior no reino de Deus não está ligado a títulos, não está ligado a cargos, não está ligado a qualquer outra expressão que muitas pessoas pensem de repente. Ser maior no reino de Deus são aquelas pessoas que vivem, ou seja, que dependem de Deus. São aquelas pessoas que enxergam o próximo, são aquelas pessoas que consideram o próximo, são aquelas pessoas que lutam para viver segundo os mandamentos de Cristo e não está ligado a ti, como já falei. Para ser maior no reino de Deus não é necessário ser pastor, não é necessário ser presbítero, não é necessário ser evangelista, não é necessário exercer nenhum outro cargo, mas viver segundo a palavra de Deus. Deus, ele é grande, Deus, ele é maravilhoso. Essa aula apenas é uma pré-aula, como sempre dizemos. Nós temos a alegria de te convidar para participar da Escola Bíblica Dominical, sempre aos domingos, que você seja um estudioso da Palavra de Deus. Estamos estudando esta lição, a lição que tem como tema os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Que Cristo te abençoe e você seja um estudioso da Palavra de Deus. Amém.